Irmãos, nós vamos iniciar mais um estudo aqui na Igreja Presbiteriana Conservadora de Bezerros, e nós terminamos a pergunta 91 do Catecismo Maior de Westminster, e agora nós vamos para a pergunta 92, que é: o que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de obediência? O que foi que Deus exigiu no princípio de todas as coisas? Que regra Ele deu ao homem para que fosse obedecida? E aí eu quero saber de vocês, aí atrás, se alguém for falar, por favor, pega o microfone. Mas entenderam a pergunta aí atrás? Entenderam? A regra que ele deu para ele cuidar do jardim. Como assim? Só essa regra? Cuide do jardim e pronto? Para não comer do fruto do bem e do mal. Para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, não é? Sim. E aí, irmão Lourival, o senhor presbítero concorda com o Jamil a respeito do que ele está dizendo? No início, a regra, a ordem, a lei que Deus nos deu foi essa? Foi. A raça humana foi um mandado especial de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a lei moral de Deus. Então, ali era só um mandamento, então, não é? E ali o homem não obedeceu. A resposta a essa pergunta, o Catecismo Maior do Westminster diz assim: a regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a toda a raça humana nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral de Deus. No caso, Adão, ele recebeu essa ordem de Deus, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Depois do pecado, essa lei moral de Deus se tornou mais conhecida, porque Deus ele sempre ia ter esses valores, essa honra dele, essa moral de Deus sempre existiu, e essas leis sempre existiram para o homem. O que faltava era ser revelada. Então Deus coloca o conhecimento do bem e do mal e diz: olha, não coma. Se a gente não tivesse, se Adão não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês acham que a lei moral de Deus referente aos 10 mandamentos, ela ia ser conhecida de nós, ou pelo menos, ainda que não conhecida, mas a gente iria estar obedecendo a ela, ou não? Ou ela não seria obedecida porque Deus não a teria revelado? O que é que vocês acham? Entenderam a pergunta? Na verdade, a gente só conhece porque Deus deixou seus profetas. Na verdade, a gente só conhece porque Deus deixou os seus profetas para eles escreverem os livros. Porque se não fosse a Bíblia, a gente não conhecia e não sabia de forma alguma essa história. Não tem como a gente dizer especificamente, mas a gente tem como ter um direcionamento das Escrituras. Deus deu só um mandamento: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, certo? Se Adão não tivesse comido e tivesse obedecido, a gente estaria no paraíso até hoje. Vocês acham que Deus nos daria os 10 mandamentos? Ou seria apenas essa ordem? Só seria essa ordem, porque eu teria o pecado, então a gente não ia transgredir. Isso, justamente, não ia transgredir, mas a gente não ia transgredir o quê? A gente não ia matar. Por quê? Porque à medida que a gente não conhecesse o mal não fizesse parte da nossa existência, porque nós não comemos do fruto, do conhecimento do bem e do mal, como não faria, a gente não ia querer matar. Então,
a lei moral de Deus seria algo da nossa essência. A lei de Deus moral, os 10 mandamentos, estaria conosco na sua essência. Ainda que Deus não dissesse, olha, esses são os 10 mandamentos, a gente viveria os 10 mandamentos. A gente estaria deleitado nele e a gente jamais descumpriria ele. Digamos, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti, a gente não ia ter. Concorda, presbítero? Concordo, sim, porque só ia conhecer o próprio Deus. Justamente. À medida que Adão desobedece e come do fruto, aí agora ele passa a conhecer todo o mal que existe no diabo. Toda aquela perversidade, toda aquela possibilidade de práticas perversas, malignas, profanas, imorais, passa a fazer parte de Adão. Aí ele faz tudo contra o que os 10 mandamentos mandam. A partir daí o homem começa a ter outros deuses. A partir daí o homem começa a adorar imagens, faz para si imagens para adorar. A partir daí o homem brinca com o nome de Deus, toma o nome de Deus em vão. A partir daí o homem vai fazer agora o que quer com o dia do Senhor. Sabe aquele dia que Deus marcava para passear com Adão no jardim? Aí o homem já não quer mais esse dia, já desonra o dia do Senhor. Porque o que foi que Deus foi fazer lá no jardim? Deus foi especificamente procurar Adão para condenar Adão pelo que ele tinha feito. É lógico, Deus sabia e foi lá para isso. Mas, se você observar, a Bíblia diz que Deus estava fazendo o que no jardim? Aí depois ele chama Adão. Deus estava fazendo o que no jardim? Os irmãos podem pesquisar aí o que é que Deus estava fazendo no jardim antes de chamar Adão à responsabilidade por ter comido do fruto. Ele estava observando a Eva? Não. Vamos tentar ver aí o que estava acontecendo. Como é que você afirma isso? Baseada em quê? Então, Jamile lembra que ou já leu ou já ouviu algo semelhante, não é isso? Então vamos ver se é verdade. Abram aí o capítulo 3 de Gênesis. Leiam o versículo 8 e vejam o que estava acontecendo aqui. Era o dia, a hora, o momento do encontro de Adão com Deus, o culto de Adão e Eva diante do Senhor. E o Senhor veio ao encontro deles, como certamente fazia isso, ou diariamente, ou uma vez por semana e tudo mais, porque a lei moral de Deus sempre existiu, certo? Só que ele não precisava revelar, porque ela já era característica do casal e, consequentemente, dos seus filhos, se eles não conhecessem o mal. Jamil, já que você citou, leia aí bem alto, por favor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o que era que Deus estava fazendo no jardim? Andando, passeando pela viração do dia. Então, o dia estava virando, estava lá Deus passeando no jardim e falando algo. Deus estava revelando algo, trazendo alguma revelação maravilhosa para Adão e Eva. Só que Adão e Eva ouviram e aí fizeram o quê, presbítero? Eles desobedeceram, irmão? Mas se esconderam, como está em 9, Se esconderam. Será que essa foi a primeira vez
Deus apareceu para eles no jardim. Certamente Deus vinha aparecendo, eles ouviam a voz do Senhor e faziam o quê? Antes de pecarem? Obedeciam, né? E corriam para ouvir, não é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, então elas vêm em busca de mim. Então essa era a relação de Deus com Adão e Eva. Chegavam no jardim, passeando, andando pelo jardim e falando, e ele, Senhor, corre, vamos lá. É a hora do culto, é a hora da gente aprender, é a hora da gente adorar. Só que dessa vez foi diferente de todas as outras. Eles se esconderam do Senhor. E aí começa o Senhor a questioná-los diante desse comportamento. Então, meus irmãos, a ordem era essa: não comam do fruto. À medida que eles comeram do fruto, aí Deus foi revelando a sua lei moral para que denunciasse o pecado do homem, para que alertassem o homem do perigo que eles estavam vivendo. E Deus nem precisava fazer isso, né? Porque o homem se perdeu, então vá todo mundo para a condenação, porque já que vocês não quiseram, né, a minha glória, preferiram a perdição, então vamos, tchau. Mas não, Deus ainda faz o quê? Dentro do jardim ainda promete o Messias. Dentro do jardim ainda sacrifica um animal, pega a pele desse animal e cobre eles. Como quem diz assim, olha, para cobrir a vergonha de vocês, não vai ser possível com folhas não, é só com derramamento de sangue. Então ela apontando para a morte de Cristo, e depois Deus diz, olha, você, serpente, fez isso, certo? Você fez isso, mas da mulher eu levantarei um que esmagará a tua cabeça, tu ferirás o calcanhar dele. E aí era uma referência a Jesus Cristo. Era o próprio Evangelho, era a preparação da aliança do Evangelho de Deus com a salvação dos homens. E aí, os seus eleitos. E aí Deus manda dar essa ordem a eles, né? Da lei moral, mostra e tudo depois com Moisés. E aí veja só, antes do homem pecar, Deus já tinha criado o homem com uma natureza. Qual era a natureza que o homem tinha? Era diferente da natureza dos animais ou não? Aí eu quero que vocês falem, depois eu quero que o nosso presbítero comente sobre isso. Que tipo o homem tinha? Que tipo de natureza? Tinha os animais, tinha as próprias plantas, tinham os anjos, várias formas de criação de Deus com diversas naturezas. E o homem tinha que natureza? Para vocês aí, podem, se suspeitam de algo, podem dizer, porque se não for, tranquilo, pelo menos vocês vão tendo assim a ousadia boa de tentar entender, de tentar participar. Eu acho que ele ensinou na natureza. Deixa ela entregar. É porque eu estou pegando o microfone, ela está pegando em boa. Tem nada não faz parte do nosso. É porque Que a natureza boa, sabe? ele tinha a natureza boa. E os dois, tanto Eva como Adão, eles eram inocentes, totalmente inocentes. Então eles não eram pessoas más, eles eram pessoas boas. Eles vieram a conhecer o pecado depois. Certo. E os animais eram maus? Não. Então eles eram iguais aos animais? Não, iguais aos animais não, porque eles tinham raciocínio, os animais. Muito bem. Então, é isso que eu quero perguntar a vocês. Que tipo de natureza Deus deu ao homem? Foi diferente da natureza dos animais, das árvores, de tudo que ele já fez? Ou era igual? Passa ali. Se ela diz que é diferente, ela vai ter que explicar o porquê. Tá, diz. Por que tu acha que era diferente? Cada um foi feito de uma forma que Deus assim quis. Por exemplo, o homem
Sim, mas a natureza, que tipo de natureza era do homem? Era semelhante a de quem? Era... A imagem. Hã? Não, a imagem, a natureza, o ser interno do homem, né? Seus valores, seus princípios. Isso é criado santo, puro. Igual não, mas semelhante. Semelhante a Deus, não é? Então vamos ver se isso foi verdade. Abram aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ver se a Bíblia confirma com Pesca, com a irmã Betânia, com os demais. Porém, antes de lermos, concorda, presbítero, com isso? Como foi criado o homem? O homem foi criado para dominar toda espécie de animais. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Aí Deus deu a ele para ele dominar toda espécie de animais. Ótimo. Então, o gênero humano foi criado à imagem de Deus, com uma natureza moral, certo? Por isso que Deus diz: olha, vocês vão poder escolher entre seguir o meu mandamento, que é não coma desse fruto, ou comer do fruto e não seguir. Mas a natureza humana do homem era santa, né? Como o Pesca colocou, ele tinha uma natureza moral, pura, igual a de Deus. Então, qual era o interesse do homem? Não matar. O interesse do homem era não ter outro Deus além do Altíssimo. O interesse do homem era não fazer imagens para se prostrar diante delas. O interesse do homem era não usar o nome de Deus em vão. O interesse do homem era se submeter ao culto a Deus com prazer, com satisfação, guardar um dia para o Senhor. Hoje é o dia que o Senhor vem passear conosco no paraíso. Vamos lá nos encontrar com Ele. Então o homem tinha isso naturalmente nele, divinamente colocado nele. O homem também jamais iria desonrar o pai e a mãe. Não é? Os filhos de Adão iam honrar Adão, honrar Eva. O homem também jamais iria matar alguém. O homem também jamais iria adulterar, ele ia ser fiel, como Deus disse. Não é? Os dois, só os dois se tornam uma só carne. Então veja que aí já está o mandamento: não adulterarás. Não é? Concorda, presbítero? Concordo, sim. Porque eu até acho, irmão, que as igrejas pregam por aí ainda hoje que o homem tem um livre-arbítrio. Não, ele tinha antes do pecado. Porque ele, se era a imagem e semelhança de Deus, ele tinha esse livre-arbítrio. Se ele tivesse obedecido a Deus, não existiria morte. É verdade. E aí você observa, se o homem ele ia obedecer pai e mãe, né? Ele ia também não ia roubar nada de ninguém. Pelo contrário, ele ia trabalhar, ia distribuir, ia compartilhar um com o outro e tudo. Porque o pecado do roubo não existiria do furto, né? O homem também jamais iria levantar um falso contra o seu irmão, fazer uma fofoca contra o seu irmão, porque isso não ia existir. O homem também, ele não iria jamais cobiçar algo do outro. Pelo contrário, ele ia trabalhar com os seus esforços, ia conquistar, ia se alegrar com a conquista do outro, porque não existia o pecado. Então a lei moral de Deus já era o próprio homem, estava implantada no homem. Aí agora eles quebram essa lei, esse mandamento, e desandam para fazer todo tipo de perversão. Aí é quando Deus levanta Moisés e ordena os mandamentos bem específicos, porque os mandamentos eles já existiam, repito, só que Deus não dizia porque eles não tinham como quebrar, a não ser que desobedecessem o primeiro, não é? Mas eles não tinham como quebrar, porque eles tinham prazer de estar com o Senhor. Veja que o andar do Senhor na viração do dia é o cumprimento dos 4 primeiros mandamentos. Olha, Deus está aqui, então pronto, é o meu Deus, eu não vou ter outro. Então, se Ele está aqui, eu vou
adorar Ele, não uma imagem, não a mim mesmo. Se Ele está aqui, eu vou honrar o nome dEle. Né? Se Ele está aqui, eu vou guardar esse encontro com Ele, eu vou valorizar esse encontro com Ele. E os demais também, quando Ele diz assim, ó, crescei-vos e multiplicai-vos, quando Ele diz, serão os dois uma só carne, aí vai abranger todos os outros 6 mandamentos. O encontrar-se com Deus e o não comer do fruto proibido, ele alcança toda a lei moral de Deus, resumida nos 4 mandamentos. E a relação do homem como um homem, frutifique, multiplique-se e tudo mais, vai abranger todos os outros 6 mandamentos que a gente ficou conhecendo por causa da queda. Está dando para entender, irmãos? Muito bem. Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler o nosso texto, tá? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 27. O senhor pode ler para mim? Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pronto, então veja como é rico de informação essa passagem aqui. Deus disse, olha, nós, Pai, Filho e Espírito Santo, nós, Santíssima Trindade, Deus disse, vamos fazer o homem, mas vai ser diferente de todos os outros seres criados. Nós os faremos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, eles vão se parecer conosco, eles vão pensar, como a irmã Betânia colocou, eles vão raciocinar, eles vão poder exercer domínio. Quem domina? É Deus. Ele é soberano, Ele domina sobre todos. E Deus deu uma fagulha desse atributo, Ele comunicou ao homem. Tem atributo que Deus não comunicou ao homem, não é, presbítero? Vocês conhecem algum atributo que Deus não passou para o homem e pertence só a Ele? Primeiro ele, sei lá, tem algum atributo que vocês dizem, não, só Deus é assim, o homem não. Santo. Agora a Jamila bichinha está doidinha. Ela ia para uma, aí terminou, aí ia para outra, terminou. Levanta a mão e pede para a bichinha não sofrer tanto. Santo, soberano, certo? O homem, ele não tem a santidade de Deus. Ele recebeu uma pequena fagulha para ser santo. Deus comunicou uma pequena fagulha, mas tem algo que Deus não comunicou. Veja, o homem, ele tem uma certa soberania, mas o homem é soberano sobre quem? Sobre os animais, que ele está dizendo aqui, domine, ou seja, seja soberano sobre os animais. Aí você diz, eu sou soberano. Não, quem é Deus? Porque você responde a Ele, certo? Aí, tem a nossa imagem e semelhança, ou seja, sejam eles santos. Aí o homem diz, eu sou santo. Mas abaixo da santidade de Deus. Então, mas tem algum atributo que Deus não compartilhou com o homem? A glória dele, Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Outra coisa também que ele não compartilhou com o homem, o ser dele, no sentido de eu sou, ou seja, ele sempre existiu. Não tem um tempo que Deus não existia e depois passou a existir como somos nós. Então a eternidade de Deus é um atributo que pertence só a Ele. O homem não é eterno, ele um dia passou a existir, ele teve um início. Deus não, ele é eterno. Imutabilidade é um atributo que Deus conferiu ao homem, que
comunicou ao homem ou é um atributo incomunicável? Imutabilidade. O homem é mutável, né? Não, no caso, o homem é mutável. Como é que você sabe disso? Ele muda tudo. Ele está mudando o pensamento, a forma de agir, qualquer momento ele muda. É verdade. Então esse seria um atributo não comunicável, não é? Ó, filmou aqui, tu batendo em janeiro no microfone. É o que acontece. Filmou aqui, tu batendo no microfone da tua filha. Sim. E o que o senhor diria, presbítero, tem algum outro atributo que Deus não comunicou ao homem? Tem sim. Ele é imutável, né? Veja bem. Os três atributos dele: onisciente, onipresente e onipotente. Ele está acima de todo poder e o homem não tem esse. Ele tem uma fagulhazinha feita de um peixe, mas esses aí não. Então, nós vemos aqui a imagem e semelhança de Deus como sendo isso. Alguns atributos que Deus comunicou ao homem, inclusive sua santidade. Né? Deus criou o homem santo. O homem não tinha mancha nenhuma, não tinha pecado nenhum, não era perfeito. Né? Eis que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, diz o sábio em Eclesiastes. Mas a gente aqui vai vendo que Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele. Então o homem ele tinha tudo para viver bem no paraíso, governando com a esposa, com os filhos e sucessivamente viver bem no paraíso. Mas o homem resolveu desobedecer à única ordem que Deus deu. Quando o homem desobedece à única ordem que Deus deu, Deus manda por Moisés os 10 mandamentos. E aí Deus diz: olha, agora vocês são perversos. Então, se antes vocês cumpriam os 10 mandamentos sem nem precisar saber que eles existiam, hoje vocês vão ter que saber um por um e ainda vão ser condenados por eles. Esses mandamentos agora condenam vocês, porque o homem só fica sabendo o quanto é pecador à medida que conhece a lei de Deus. Concordam? A lei de Deus pode salvar alguém? Pode. Alguém pode cumprir a lei de Deus? Totalmente não. Então vamos lá. A irmã Betânia acertou. A lei de Deus pode salvar a pessoa, se o homem cumprir ela perfeitamente, 100%. Aí a próxima pergunta: o homem consegue isso hoje, irmã Betânia? Não, não é? Certo. Então, a lei de Deus não salva ninguém. Não porque ela não tenha poder para isso, mas porque o homem não tem poder de responder a ela. Por isso que a lei só te destrói. Ela só te mostra o quanto você é condenável. E aí a situação fica difícil, não é, presbítero? Fica assim. Porque por conta do pecado, constantemente está desobedecendo a Deus, ele não tem condições nenhuma de cumprir a lei. Porque a própria lei se condena ele e mata. Isso. Aí o que é que Deus faz? Envia um que cumpriria perfeitamente. Mas esse nem precisava cumprir. Jesus Cristo precisava vir para a terra, cumprir, sofrer o que sofreu, ser batizado por João Batista, cumprir toda a lei. Ele precisava. Precisava sim, porque tinha que. Dê aí, Pedro, Jamil, por favor. Essa bichinha chegando perto de mim disse. É bom, vai. Precisava sim. Para quê? Para ser salvo? Para as escrituras. Sim, pode continuar. Esqueci. Sim, para se cumprir as escrituras e o decreto de Deus e tudo mais. Então, para nos salvar, ele precisava vir sim. Não, Jamil, continue aí. Para nos salvar, ele precisava vir sim. A questão ele precisava vir para se salvar, como nós precisávamos cumprir a lei para ser salvo.
Jesus precisava. Não, porque ele era 100% santo, ele era 100% salvo. A glória dele. Ele criou a eternidade, o paraíso, tudo. Então ele não precisava vir, ele não precisava cumprir. Mas por nossa causa ele veio. Por conta do Pai nos amar, ele veio e cumpriu tudo. Perfeitamente. Não só os mandamentos, os 10 mandamentos ele cumpriu, mas ele cumpriu os quase 700 outros mandamentos que vêm através da lei moral ou da lei cerimonial, né, que era sacrifícios, lavagem de mãos, tudo que a lei cerimonial mandava ele cumpriu. Quase 700 leis, quase 700 leis. A lei civil também de Israel, ele não pecou em nada. E aí os méritos de quem cumpriria cai sobre quem? Cristo. Não, ele merecia esses méritos, porque ele cumpriu. Mas ele pediu para si esses méritos, caiu sobre quem? Ele derramou sobre quem essas conquistas? Sobre nós. O seu sangue nos lavou. Ele satisfaz o Pai, né? Ele se fez maldito em nosso lugar, se fez maldição em nosso lugar. Veja que incrível, não é? Então, os méritos vieram sobre nós, e a maldição de quem não cumpre a lei caiu sobre quem? Cristo, né? Sobre Cristo. Caiu sobre ele. Então foi isso que Deus fez, certo? Mas nós estamos vendo a questão da lei moral de Deus. Por quê? Veja, a lei de Deus foi dada ao homem, a lei moral. Mas antes da lei moral existiu uma lei gravada no coração do homem, que vem através da revelação natural de Deus. O homem, mesmo sem os 10 mandamentos, ele sabia que era errado matar, sabia? Quando Caim matou Abel, foi o que ele fez? Ele foi lá e pai, matei! Deus, matei! Não, porque ele reconheceu o erro dele. Passa aqui, gente, para Você escondeu, né? Ele reconheceu o erro dele e ele sabia porque ele estava fazendo errado. mas sabia, não era que era errado. A prova de que ele sabia que era errado é qual? Que ele se escondeu de Deus. Isso. Se escondeu de Deus. Deus disse: cadê teu irmão? Eu sei lá, eu não sou tutor do meu irmão. Eu não sou babá dele. Eu sei lá onde está meu irmão. Opa, por que você não disse? Deus, eu matei ele. É pecado, é matar? Não. Deus não tinha dado ainda o 6º mandamento. E ele já sabia que era matar. Por que ele sabia disso? Aí a gente vai descobrir no próximo estudo, tá certo? Inclusive eu vou trazer uma problemática para vocês aqui. Já ouviram falar no Código de Hammurabi? Pronto. Há centenas de anos atrás existiu um rei na Babilônia chamado Hammurabi. E ele criou leis que são parecidas com algumas leis dos 10 mandamentos. Aí, os ateus, né, as pessoas que não compreendem todo o que Deus revelou nas Escrituras e atacam as Escrituras, eles dizem: Moisés plagiou. Moisés não recebeu de Deus, não, ele foi muito esperto. Como Hammurabi viveu centenas de anos antes dele, ele pegou o Código de Hammurabi e disse: deixa eu só alterar algumas coisas aqui e vou dizer que isso é os 10 mandamentos de Deus. Então ele plagiou, ele copiou de outro o que a gente tem hoje. Pronto. Aí veja, vocês vão me dizer, trazer a resposta na próxima semana do porquê esse tipo de argumento é enganoso, frágil e não tem nenhum embasamento com o que de fato aconteceu, tá? Porque biblicamente falando a gente tem a resposta para isso.
E a história também mostra provas de que é assim como nós vamos desvendar no próximo estudo, tá? Porém, eu quero que vocês tragam respostas como se fosse para defender a fé de vocês diante de alguém que está acusando. Ei, a Bíblia, isso daí não vem de Deus não, isso é uma cópia, plagiou, o cara pegou a inteligência de um rei antigo e disse que foi ele e Deus que fez. Então, como é que vocês defenderiam isso? Porque ele está diante de vocês com a prova. Olha aqui, Hammurabi falou coisas semelhantes, coisas que Moisés falou depois. Então, está provado aqui que Moisés plagiou dele. Como é que vocês defenderiam, tá? Tragam para a próxima semana. O senhor quer comentar alguma coisa? Está escrito no livro de História em 2013 sobre isso aí. Também tem, né? Não, no livro de História tem. Inclusive, na faculdade, Jamil, você pode se deparar com esse tipo de argumentação. Eu me deparei, né? Professor lá atacando a Bíblia e dizendo, não, ele era estudante também de psicologia, mas ele era professor de história. E aí ele levantou essa argumentação de que, negócio de Bíblia, porque o professor que estava nos dando aula, que era o coordenador, ele era ateu e ele começou a atacar a Bíblia. Aí esse professor, para corroborar com ele e fazer lá, né, o embasamento, disse, professor, realmente a Bíblia é conversa fiada, porque o Código de Hammurabi já dizia isso, quando a Bíblia, aí houve até um debate entre nós, nesse ponto aí. E aí, eu quero que vocês também tragam a argumentação, e o próximo estudo vai ser para a gente desvendar esse ponto, tá bom? Alguma dúvida, pergunta, questionamento? Então vamos desfrutar de outra beleza de Deus, que é o alimento que Ele nos concedeu através das mãos primorosas e santas da nossa irmã. Amém.